Agora, mais um capítulo do bicentenário da imigração alemã. Tem sido extraordinário, né? Esse passo a passo que a gente tem dado por aqui. Hoje a gente vai conhecer as marcas que os imigrantes alemães deixaram em Santa Catarina e as contribuições nas artes, na cultura, no comércio, no desenvolvimento econômico. E até uma descendente de alemães, né? Que se tornou referência mundial no tratamento de crianças em desnutrição. Vamos ver. Há algumas gerações, um homem de sobrenome Queires cruzou o oceano. Stefan, Peter, Perto, Eugênio Raulino e Antônio, sou a quinta geração. O meu Stefan veio em 1828, juntamente com a colonização de São Pedro de Alcântara. Portanto, a gente tem uma árvore genealógica muito preparada. Nas raízes dessa família, uma das maiores histórias de empreendedorismo de Santa Catarina. É uma empresa, é uma família forjada no trabalho. As 3 primeiras gerações dos Queires se dedicaram ao campo, mas foi Eugênio que mudou os rumos. E tudo começa nessa casa de Janelões, na colônia Santana, em São José. Na década de 1930, Eugênio Raulino Queires, descendente dos primeiros imigrantes alemães que se estabeleceram na região, decidiu abrir aqui um modesto armazém que vendia de tudo um pouco. Aqui também funcionava um matadouro. Esse modelo misto era essencial para abastecer a colônia, tanto por produtos básicos quanto por alimentos frescos. Os filhos de Eugênio expandiram os sonhos rumo à cidade grande. Ali ele montou um abatedouro de gado, que deu origem às fiambrerias Queires, porque começaram a trazer a carne de Santana para o mercado público. Mais tarde eles viram a necessidade de montar uma loja de carnes no mercado público, e quando o tio Walter e o tio Toninho vieram estudar aqui em Florianópolis, eles tiveram a ideia de montar fiambrerias. E nessas fiambrerias eram vendidas carnes dos gados que meu avô batia. Com o tempo, o sobrenome Queires se expandiu para negócios em diversos setores, incluindo supermercados, lojas de imóveis e eletrodomésticos, concessionárias de automóveis e empreendimentos imobiliários. Nós temos hoje 1.500 colaboradores. É um dos sonhos que eu digo com muita frequência, com toda regularidade. Eu costumo dizer de que eu não quero apenas 1.500 colaboradores, eu quero 1.500 colaboradores felizes. A minha realização é simplesmente um fruto de um trabalho, é um fruto de uma realização, um fruto daquilo que se plantou. A história de crescimento da família está preservada no museu. Entre as peças, Lili, o primeiro caminhão da empresa, com a carroceria feita toda a madeira por um único carpinteiro. São relíquias, documentos e objetos de uma trajetória que moldou o comércio catarinense. Eu quero conhecer o lado do trabalho, eu quero saber do lado da distribuição, eu quero saber do lado da aproximação, do lado da fraternidade, o lado positivo. E sempre irei construir para isso. Graças ao trabalho duro, muitos alemães deixaram no solo catarinense legados duradouros. Dos mais pequenos e conhecidos aos mais exóticos. Foi aqui no interior do oeste catarinense que um homem decidiu investigar um dos maiores mistérios da natureza, a origem da vida. E para iniciar essa busca, escolheu como objeto de estudo os insetos. Aos 70 anos que ele viveu no Brasil, então 70 anos que ele estudou, que ele se dedicou à pesquisa, ele conseguiu construir uma coleção entomológica de 80 mil exemplares de insetos dos mais variados ordens, ou seja, ele não focou em uma ou outra ordem, é no geral, são 17 mil espécies diferentes. Dessas 17 mil, 1.500 são novas descobertas da ciência e 150 que levam o nome dele ou derivados do nome dele.
Este homem é Fritz Plaumann. O entomólogo e botânico alemão chegou ao Brasil em 1924, fugindo dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Junto com a família, se estabeleceu em Nova Teutônia, um vilarejo de Ceará. Aqui ficou encantado pela biodiversidade da região. Ele já tinha essa paixão lá na Alemanha, ele tinha feito já uma coleção entomológica lá, mas acabou ficando lá, uma pequena, né? E quando ele chegou aqui no Brasil, ele se admirou pela essa diversidade que nós temos aqui, que isso não existe lá. Ele foi autodidata, ele não teve nenhuma formação. Ele aprendeu por conta, com livros, com contato com os pesquisadores. Plaumann adotou 2 filhas. Uma delas foi Edeltraud, uma menina simples, filha de agricultores. Por décadas, ela trabalhou ao lado do gênio das ciências naturais. Meu pai era muito amigo dele. Meu pai fazia alguns trabalhos de reparos na casa para ele. Então a gente se conhecia muito bem. E como era ele e a filha adotiva, então ele pediu se eu pudesse vir morar aqui com ele, né, com eles. E o meu pai deixou. E eu, com 11 anos de idade, eu vim morar aqui com o Fritz Plaumann, né, e para ajudar ele, na verdade, na coleta, na separação do material. Reconhecido internacionalmente, o legado de Fritz Plaumann vive neste museu. Um cientista que descobriu nos mínimos detalhes da natureza a sua grande vocação. E ele não foi o único. Outro Fritz também deixou sua marca em nosso estado. Estamos em Erfurt, na Alemanha. Foi nesse endereço que nasceu Johann Friedrich Theodor Miller. Ficou difícil reconhecer? Talvez muitos não o conheçam por esse nome, mas trata-se do renomado naturalista Fritz Miller. Foi naquela casa lá atrás, no bairro de Erfurt, que ele veio ao mundo, num dia cinzento como hoje. A comunidade construiu um memorial em homenagem a ele. Mas foi no centro de Erfurt, quando trabalhava nessa farmácia, que o naturalista decidiu partir para o Brasil a convite de Hermann Blumenau. Era o começo de uma jornada de descobertas. Num território ainda pouco habitado, Fritz ficou encantado pela mata. Mas foi no litoral que ele fez o seu maior feito: contribuir com a teoria da evolução de Charles Darwin ao analisar crustáceos. Na Praia de Fora, onde ele morava, em Florianópolis, do Desterro, na época, ele colhia muito material da praia. Ele fez muitos estudos sobre a fauna marinha. E aí ele começou a juntar vamos dizer assim, as peças desse quebra-cabeça e conseguiu montar com esses crustáceos a teoria. Darwin não só agradeceu as inúmeras cartas, como deixava claro sua admiração por Fritz para outros cientistas. Ele ficou feliz. Por quê? Porque foi uma voz que se levantou a favor dele. Que o Darwin, quando apresentou a teoria dele, ele foi muito criticado. Ele teve fortes reações do meio acadêmico também. Então, meio que assim, era difícil alguém que se manifestasse a favor publicamente, né? O pessoal ficava meio receoso, assim. Essa terra de feitos históricos para a ciência também guarda como legado a criatividade de um grande artista. Estamos em Tubarão, sul do estado. Foi aqui que um descendente de alemães retratou com sensibilidade a cultura e a história de Santa Catarina. Ele começou a trabalhar numa ótica, mas foi num trabalho no cinema que descobriu o potencial nas artes. Este é Willy Zumbli. Ele recebeu um convite para fazer parte tinha um cinema aqui, e para ele usar as máquinas para poder passar o filme, que antigamente era a mão, é manual, né? E como ele não tinha também, o trem passava bem pertinho aqui, e o cinema é aqui pertinho, ele pintava os atores e atrizes dos filmes que passavam, ficava a semana inteira, e colocava em cavalete e botava ali onde o trem passava, para as pessoas verem qual eram os artistas que estavam no filme que estava passando, né?
Zumblick retratava costumes regionais, festas, danças típicas e eventos históricos de Santa Catarina, como a Guerra do Contestado, a saga de Anita Garibaldi e a enchente de Tubarão em 1974. Eu vejo Zumblick como um dos grandes pintores do Brasil por ele ter essa audácia de, em cima de contos e histórias, e essa viagem que ele fez, as fantasias que ele fazia, que ele continha através das informações que ele recebia, através de todo o documento que ele recebia, ele poder colocar nas obras de arte. Tanta criatividade está exposta neste museu em Tubarão. Aqui estão mais de 70 pinturas do artista, falecido em 2008. Ainda no sul do estado, uma mulher firme e determinada deixou um grande legado para a saúde pública do Brasil: Zilda Arns. Em Forquilinha, Zilda cresceu observando a mãe e como ela ajudava a cuidar de outras pessoas. A Oma Helena era aquela pessoa que é uma espécie de curandeira, que ajudava dando um chazinho caseiro, ensinava um emplastro, um unguento, para que aquela mãe, aquela criança que tivesse com dor, pudesse ter o alívio da sua dor. Desses ensinamentos de casa, Zilda decidiu estudar medicina e ajudou a criar a Pastoral da Criança em 1983, um projeto para diminuir a mortalidade no Brasil. O programa se expandiu e alcançou 72% do território nacional, além de 20 países da América Latina, Ásia e África. A Lilian é uma das sobrinhas de Zilda. A gente criou em 2007 o Instituto Arns para que a gente pudesse também fortalecer as ações, tanto da Pastoral da Criança, quanto as ações de defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes. Então a gente criou também esse movimento que visa manter a memória de doutora Zilda, de Dom Paulo, de todos que se dedicam para que as nossas crianças tenham vida e abundância. Símbolo do assistencialismo, Zilda Arns faleceu em 2010 durante um terremoto no Haiti. Projetou o nome de Santa Catarina internacionalmente com seu trabalho na Pastoral da Criança e a iniciativa que salvou milhares de vidas infantis, reduzindo a mortalidade. De pessoas que mantêm vivos os valores alemães a figuras que já partiram, o legado germânico segue pulsando e deixando sua marca nas mais diversas áreas.